Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Isaac, da UFPR de Palotina, e hoje vamos dar sequência a nossas aulas sobre alcenos e alcinos. Então, só para relembrar, nas outras aulas nós falamos das reações de substituição, falamos das reações de eliminação e começamos a falar sobre os alcenos e alcinos, E e Z, né, a nomenclatura E e Z deles. E hoje nós vamos falar continuando falando dos alcenos e alcinos, porém avançando um pouco mais nas suas reações. Os alcenos e alcinos, como eu também mostrei na aula passada, eles são muito importantes em diversas áreas aplicadas. Por exemplo, nós temos dois exemplos aqui de compostos com atividade antitumoral isolados de algas e esponjas marinhas. Uma das reações mais importantes para a síntese de alcenos, principalmente, é a desidratação de álcoois catalisadas por ácido. Então, quando uma molécula de álcool ela perde uma molécula de água, ou seja, sofre uma desidratação, forma-se um alceno. Então, aqui nós temos um álcool. Se a gente tratar isso com um ácido, geralmente um ácido prótico, né? Tenha que ter H+, em meio de aquecimento, nós fazemos uma desidratação, ou seja, retiramos esse OH e esse hidrogênio e formamos o alceno correspondente, tendo como subproduto a água. A temperatura e a concentração desse ácido depende muito da estrutura do álcool. Por exemplo, os álcoois primários, eles são os mais difíceis de se desidratar. Porque para que você desidrate um álcool primário, geralmente nós temos que utilizar um ácido forte, como o ácido sulfúrico, concentrado e em temperaturas altas. Exemplo aqui é cerca de 180 graus. Então, se nós quisermos desidratar a molécula de etanol, nós precisamos utilizar ácido sulfúrico numa temperatura de cerca de 180 graus para formar o alceno e liberar a molécula de água. Isso acontece com álcoois primários, por exemplo, com o etanol. Os álcoois secundários eles já desidratam numa condição um pouco mais branda. Por exemplo, se nós pegarmos o ciclohexanol, ele desidrata com ácido fosfórico a 85%. Ele continua sendo um ácido forte, porém não é tão forte como o ácido sulfúrico concentrado. E uma temperatura ali variando ali perto de 160 graus, nós conseguimos desidratar e formar o ciclohexeno. Então aqui vocês podem ver que o ciclohexanol ele é um álcool secundário. E os álcoois terciários, eles são os mais facilmente desidratados em condições e também em condições brandas. Por exemplo, se pegarmos o álcool térquico-butílico, ele desidrata numa solução aquosa de ácido sulfúrico em 20%. Tudo bem, continua sendo uma solução relativamente forte, porém numa temperatura mais branda, né? Então aqui nós temos o álcool térquico-butílico, ele é um álcool terciário, reagindo nessas condições, formando 2-metilpropeno e liberando a molécula de água, ou seja, desidratando. Então a tendência relativa dos álcoois em desidratar segue isso. Álcoois terciários são mais fáceis, depois álcoois secundários e depois álcoois primários, tá? Os álcoois primários eles são os mais difíceis de sofrer desidratação. Sofrem? Sim, eles sofrem, porém é mais complicado. Alguns álcoois primários eles podem sofrer rearranjos durante essa desidratação. Isso é extremamente importante, tá? Porque o álcool primário e secundário
Para fazer a desidratação, eles gostam de formar sempre o alceno mais substituído. Como a gente viu na aula passada, né? Como a formação do alceno mais substituído segue a regra de Zaitsev. Então aqui nós temos um alceno. A primeira coisa que vocês devem olhar é se desculpa, um alceno não, nós temos um álcool. A primeira coisa que vocês devem olhar é se esse álcool é primário, secundário ou terciário. Nesse caso aqui ele é um álcool secundário. Se a gente tratar esse álcool secundário com uma solução de ácido fosfórico a 80 graus, nós observamos a formação de dois produtos, o 2,3-dimetil-2-buteno e o 2,3-dimetil-1-buteno, sendo que esse é um alceno tetrasubstituído e esse é um alceno 1,1-disubstituído. Porém, por que isso ele geralmente acontece? É o que a gente vai mostrar em sequência. Então, os mecanismos de desidratação de álcoois secundários e terciários, geralmente eles seguem uma reação do tipo E1. Tá? Lembrando que uma reação E1 tem que passar pela formação de um carbocátion. Como que esse carbocátion ele é formado? Então nós temos aqui o álcool térquico-butílico, que é um álcool terciário. Se nós tratarmos esse álcool terciário com um ácido, por exemplo aqui, um ácido qualquer, que seja fonte de prótons, né? Um par de elétrons desse oxigênio vai atacar o hidrogênio do ácido, pegando esse hidrogênio para ele, e esse par de elétrons vindo aqui estabilizando o átomo de oxigênio. Então agora nós temos uma espécie que nós chamamos de álcool protonado, liberando uma molécula de água. Por que nós temos que fazer essa protonação? Porque se a gente tirar somente o OH como um grupo de saída, como eu mostrei para vocês lá nas reações de substituição, o OH- ele é um grupo de saída muito ruim, porque ele é uma base muito forte. Agora, olha só quem é o grupo de saída. Uma molécula de água. E agora, uma molécula de água ela é um ótimo grupo de saída. Então, a etapa 2 é exatamente essa. A saída da molécula de água. Então, esse parzinho de elétrons da ligação carbono-oxigênio vai para o oxigênio, liberando uma molécula de água e formando um carbocátion. Neste caso, um carbocátion terciário, que é um dos carbocátions mais estáveis. E a terceira etapa, agora ocorre a eliminação em si para formar o alceno. Então, nós temos esse carbocátion em cima, eu destaquei aqui os hidrogênios para ficar um pouco mais fácil. Vem uma base qualquer, neste caso eu estou representando como se fosse a água mesmo. Acontece uma eliminação da maneira como nós conhecemos. Então a base vem, retira o hidrogênio, esse par de elétrons migra para essa ligação, formando uma ligação pi carbono-carbono, estabilizando essa carga positiva, formando o 2-metilpropeno, e liberando novamente uma molécula, né, um precursor ácido. Por isso que nós chamamos isso de catálise. A estabilidade relativa dos carbocátions nós já vimos. Os carbocátions terciários eles tendem a ser mais estáveis e os carbocátions primários e metílicos são menos estáveis. Por isso que quando nós falamos de desidratação de álcoois primários, não acontece por uma E1, tem que acontecer por uma E2, porque a E2 não passa por carbocátion. Então, a desidratação de um álcool primário, como nós podemos ver aqui, pode ser um etanol, propanol, butanol, enfim, ele passa por um catalisador ácido. Então, a primeira etapa é a mesma, é a protonação do álcool. Só que no álcool primário, a água, tudo bem, a água ela é um bom grupo de saída,
Porém, se ela sair, vai formar um carbocátion primário que não é estável. Então, aqui ocorre definitivamente a E2, tá? Então, aqui nós temos a base conjugada do ácido e o álcool protonado. O que acontece na E2? Não passa por carbocátion. Então, a base conjugada mesmo vem, tira o hidrogênio do álcool protonado, esse par de elétrons vem formando a ligação dupla carbono-carbono e agora sim a água sai como o subproduto da reação. Essa etapa é relativamente um pouco lenta e forma-se o alceno aqui, liberando novamente a molécula de ácido, por isso que também é uma catálise, e uma molécula de água. A estabilidade, agora sim, a estabilidade dos carbocátions e a ocorrência dos rearranjos moleculares. Eu falei para vocês antes que os rearranjos geralmente ocorrem em álcoois secundários, né? E também em alguns álcoois terciários pode ocorrer algum tipo de rearranjo também, mas geralmente é em álcoois secundários. Eu mostrei esse exemplo para vocês. Então, se nós tivermos o 3,3-dimetil-2-butanol, ele é um álcool secundário. Tratando eles nessas condições, nós temos a formação de dois produtos, sendo que o produto majoritário é um alceno mais substituído, neste caso um tetrasubstituído, e aqui um alceno secundário, um disubstituído como produto minoritário. Vamos entender como que ocorre esse tipo de rearranjo. Na etapa 1 é a mesma, sempre ocorre a protonação do álcool. Vocês já sabem que o álcool ele pega o hidrogênio da nossa molécula de ácido, formando-se o álcool protonado, ou seja, essa molécula de água aqui, ela está pronta para sair, né? Porque ela é um bom grupo de saída, formando o álcool protonado. A etapa 2 em si é a saída do grupo de saída, no caso a água, formando-se um carbocátion secundário. Agora que vem a etapa de rearranjo. Os carbocátions secundários eles são relativamente estáveis, porém se ocorrer a possibilidade de formação de um carbocátion terciário é mais interessante. É aqui que ocorre o rearranjo. Como que nós podemos rearranjar essa molécula para que podemos transformar este carbocátion secundário que a molécula agora tem um carbocátion terciário? Aqui neste caso ocorre a migração de um grupo metila. Então, se nós pegarmos este grupo metila, poderia ser este também ou este também, mas se nós pegarmos este grupo metila e este grupo metila migrar para esta posição, nós temos este tipo de estado de transição. Então, o grupo metila ele está vindo desta posição para esta posição, então está quebrando esta ligação e formando esta ligação. E agora nós temos a formação de um carbocátion terciário. Então o grupo metila que anteriormente estava aqui, ele migrou para cá e agora formou-se um carbocátion terciário. Após então, né, carbocátion secundário ele é menos estável do que um carbocátion terciário, e agora na etapa 4 em si ocorre a eliminação. Então nós temos o carbocátion terciário formado na etapa anterior, produto do rearranjo, vem a base, uma base qualquer correspondente, retira um hidrogênio, né? Nesse caso aqui nós temos dois caminhos, por isso que forma aqueles produtos. Nós temos o caminho A, tirando esse hidrogênio, forma a ligação dupla aqui. Ou nós temos o caminho B, tirando esse hidrogênio, formando a ligação dupla aqui. Então, se nós formos pelo caminho A, nós temos a formação do alceno tetrasubstituído, neste caso, majoritário. Se nós formos pelo caminho B, nós temos a formação de um alceno disubstituído, neste caso, como produto
minoritário. Então, nós vimos que os alcenos mais substituídos são mais estáveis do que os menos substituídos. Outros exemplos comuns de rearranjos de carbocátions é a migração de um grupo alil. Então nós temos um carbocátion, a migração de um grupo, eu mostrei para vocês, né, a migração de um grupo alquil, desculpa, não é alil, tá? É um grupo alquil, ocorre essa migração que eu já mostrei para vocês. Porém, o que pode ocorrer também é a migração de um hidreto. No exemplo anterior, aqui era um CH3, uma metila. Porém, imagine que não fosse uma metila, fosse um hidrogênio. Pode ocorrer a migração de um hidreto também, passando de um carbocátion secundário para um carbocátion terciário. Então, é possível ocorrer tanto a migração de uma metila ou de um grupo alquil qualquer, uma metila, etila, propila, butila, enfim, quanto a migração de um hidreto, sempre favorecendo a formação de um carbocátion mais estável. Nós podemos fazer a síntese de alcinos também por reações de eliminação. No entanto, precisa acontecer duas reações de eliminação para fazer um alcino a partir de um haloalcano. No caso aqui é um dialoalcano, porque nós temos dois átomos de halogênio. Nós precisamos de uma base e também aquecimento para formar o alcino. Isso ocorre em duas etapas. Então nós temos uma base retirando um hidrogênio, formando a ligação dupla e saindo o bromo. Então formamos um alceno, e novamente uma outra molécula de base retira o outro hidrogênio, agora forma-se a ligação tripla e sai o bromo, dessa forma formando o alcino correspondente. Alguns exemplos, né? Nós temos um haloalcano dihalogenado. Nesse caso nós temos que utilizar pelo menos 2 mols de base, e na verdade não 2 mols, mas um equivalente disso para 2 equivalentes disso, para formar o alceno e depois o alcino. Se a gente utilizar um equivalente disso e um equivalente disso, vai formar só o alceno. Se a gente utilizar um equivalente disso e 2 equivalentes disso, vai ocorrer 2 reações de eliminação e forma-se o alcino. Então, outro exemplo aqui, a gente faz uma eliminação a partir na verdade aqui a gente transforma um alceno em um haloalcano, um dihaloalcano, e depois a gente faz a eliminação. Essa reação aqui eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Também nós podemos fazer a síntese de alcinos via dehidrohalogenação de dialetos geminais. O que é um dialeto geminal? Quando nós temos os dois átomos de halogênio ligados no mesmo carbono. Olha no exemplo anterior, nós temos 2 átomos de halogênio ligados em carbonos diferentes. Então, os dialetos geminais, os 2 átomos de halogênio, estão ligados no mesmo átomo de carbono. Nós também podemos fazer isso. Aqui eu estou utilizando um excesso de base, mas 2 equivalentes já seria o suficiente. Forma-se o alceno e depois o alcino, pelo mesmo mecanismo. Um outro exemplo agora, num processo inverso, a hidrogenação de alcenos. Ele é um processo muito utilizado na indústria para transformar óleos vegetais, né, que são líquidos, em gorduras sólidas. Por exemplo, transformar óleo vegetal em margarina. Nós temos o alceno, utiliza-se hidrogênio gasoso utilizando um catalisador de platina, paládio ou níquel. Em um solvente, aquecimento e sob pressão, nós conseguimos adicionar esses 2 átomos de hidrogênio, passando de um alceno para um alcano. Então, também nós podemos passar de um alcino para um alcano também.
A hidrogenação ele é um processo é uma reação de adição, que será o tema da nossa próxima aula, os seus estudos mecanísticos. Alguns exemplos, nós pegamos um alceno monossubstituído, tratamos com hidrogênio molecular e esse catalisador de ródio, nós conseguimos hidrogená-lo. Nós pegamos um alceno cíclico, tratamos com hidrogênio molecular sobre uma superfície de paládio-carbono e também nós temos a hidratação. A função do catalisador, né, essa hidrogenação de um alceno geralmente é um processo exotérmico, então libera calor, tá? Então se a gente pegar um alceno e hidrogenar ele, nós temos a formação de um alcano mais calor. Por isso que o ΔH, a variação do ΔH, né, o ΔH aqui, ele é negativo, reação exotérmica. E as hidrogenações de alcino seguem pelo mesmo processo. Nós temos que transformar o alcino num alceno e o alcino num alcano, porém utiliza sempre os mesmos reagentes. Então, parte-se do alcino, hidrogênio molecular e o catalisador, forma-se o alceno, e esse alceno novamente reage com uma outra molécula de hidrogênio molecular na presença do catalisador e forma-se o alcano correspondente. Usando essa condição de reação, normalmente os alcenos são convertidos diretamente, né, em alcanos. É muito difícil a gente parar aqui, porque controlar essa reação é um pouco complicado. Então, se a gente pegar um alcino e tratar com essas condições, geralmente eles passam por alcanos, não para por alcenos, desculpa, não para por aqui e vai diretos para alcanos. Tá? Então, pessoal, nessa aula aqui nós mostramos, uma aula bem breve, nós mostramos algumas particularidades das reações de alcenos e alcinos, principalmente as desidratações de álcoois catalisadas por ácido e também as reações de hidratação, né, e a dehidroalogenação de alcanos também para a formação de alcenos e alcinos. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Então nos vemos na próxima aula. Um grande abraço, tudo de bom e até breve.